Olá, irmãos e irmãs, olá, amigos e amigas que nos acompanham neste canal. Hoje é o primeiro domingo de maio, o sétimo domingo consecutivo de quarentena aqui em Fortaleza. Você já teve a curiosidade de saber o que é que se passa na mente de Deus? Qual é o propósito de Deus para a sua igreja? Sobre essas coisas, nós vamos meditar agora. Precisamos lembrar de um texto que foi da mensagem do domingo passado, que falamos sobre Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz lá: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só relembrando, o apóstolo Paulo disse que tanto ele quanto a igreja sabia de determinadas coisas e que nós precisamos saber. O que é que nós precisamos saber? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tanto as coisas agradáveis quanto aquelas coisas desagradáveis. Então, os dois motores que nos impulsionam, a bonança e a tempestade, tudo isso é usado para Deus trazer benefício para a nossa vida. Agora perceba que o versículo, ele traz uma limitação. Não é esse benefício, essas bênçãos, inclusive em momentos de tribulação e de perda, não são para todas as pessoas. São somente para aqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E as pessoas que são chamadas por Deus são, portanto, capacitadas pelo Senhor a amá-lo. E eu quero destacar justamente a parte final desse versículo 28, que diz: chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos entender de forma mais detalhada o que é que ele quer dizer por segundo o seu propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. Nós leremos agora o restante do capítulo 8, que ele vai discorrer, ele vai explicar justamente o que é que significa o propósito de Deus. Romanos 8, 29 em diante. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande pregador da palavra de Deus do século passado, Dr. Martyn Lloyd-Jones, quando ele examinava esse texto, ele fez uma consideração muito interessante. Ele diz que esse é um texto tão precioso e tão profundo,
E nós temos aqui um descortinar do que se passa na mente de Deus e qual é o propósito de Deus para a vida da sua igreja, que nós temos que ter muito cuidado, muita humildade ao considerarmos os ensinamentos profundíssimos que temos aqui nessa passagem. Dr. Lloyd Jones fez uma espécie de paródia, lembrando-se daquele relato vocacional de um grande profeta do passado chamado Moisés, quando ele, aos 80 anos de idade, vai experimentar um encontro sobrenatural com Deus. Ele era pastor nessa época de ovelhas e ele avistou no alto de uma montanha um fenômeno que nós chamamos de teofania, que é uma maneira de Deus se manifestar às pessoas. Ele viu de longe uma moita que pegou fogo, mas que não se consumia. Era uma sarça que ardia. E quando ele se aproximou para ver de perto aquele fenômeno sobrenatural, ele ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso que dizia: tira a sandália dos teus pés, porque onde tu pisas é terreno santo. Então, por assim dizer, nós precisamos estar atentos para isso. A terra que nós pisamos aqui, o texto que nós acabamos de ler, é terreno santo. Que Deus nos dê discernimento, que Deus possa, de alguma forma, te preparar, faça com que todos os seus preconceitos em relação a Deus possam cair por terra, a fim de que você realmente entenda como Deus age nesse mundo e qual é o propósito de Deus para a sua igreja. Dito isso, eu quero, nos primeiros 2 versículos, destacar 5 elementos do propósito de Deus para a salvação da sua igreja. Os teólogos do passado chamavam os versículos 29 e 30 como a corrente dourada da salvação. E essa corrente dourada é formada por 5 elos. E esses 5 elos são inquebrantáveis. Em outras palavras, o propósito de Deus, representado por esses 5 aspectos, não podem ser frustrados. Quais são eles? O primeiro é um conhecimento de antemão. O segundo, predestinação. Terceiro, o chamado ou a vocação de Deus. Em quarto lugar, a justificação. E o quinto e último elo é a glorificação. Tudo isso nós chamamos do propósito de Deus para a nossa vida. Vejamos o primeiro elo, o primeiro aspecto desse propósito. O conhecimento de antemão. Meus irmãos, nós sabemos que Deus é onisciente, ou seja, que Ele conhece tudo perfeitamente. Que o conhecimento que Deus tem acerca da nossa vida, desse mundo, é um conhecimento exaustivo. Então Deus, além de conhecer o nosso passado e o nosso presente, Ele conhece tudo o que acontecerá no futuro. Nós costumamos dizer que Deus sabe de todas as coisas, mas Deus sabe de todas as coisas porque Ele decretou tudo isso que vai acontecer. É importante nós destacarmos isso. Então, quando a Bíblia fala desse conhecimento de antemão, algumas pessoas entendem equivocadamente que é uma espécie de previsão que Deus tem a nosso respeito. É como se Deus visse antecipadamente que quando nós fôssemos expostos ao Evangelho, necessariamente nós produziríamos no nosso coração a crença obediente em Jesus Cristo. Então, Ele vendo isso, Ele nos escolheu. Perceba que o ensinamento por trás disso, um ensinamento equivocado, é bom que se frise isso, é de que a escolha de Deus é motivada por algo que Ele viu que faríamos. No caso, um ato de fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso é impossível, fazendo justiça a outros textos da Bíblia que falam da nossa condição de pecadores, de pessoas arruinadas
pelas consequências do pecado, inclusive agindo de uma forma escravizadora na nossa vontade, é impossível que naturalmente nós produzamos fé em Cristo Jesus. Esse conhecimento antecipado, o que é que significa então? O verbo conhecer na Bíblia é usado com muita frequência para descrever a relação conjugal de intimidade entre os casais. É quase sinônimo de amor, como diz um outro estudioso da Bíblia. Interessante que no Evangelho de Mateus, logo no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, a respeito de José e de Maria, é dito o seguinte: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Pelo contexto, está falando aqui da dificuldade que José teve de aceitar a gravidez sobrenatural de Maria. Foi necessária uma intervenção de Deus num sonho, e veja o que está dito no versículo 25. Contudo, não a conheceu, referindo-se a José e Maria. José não conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tá? Então, perceba o verbo que é usado, o verbo conhecer. José teve intimidade com a sua esposa Maria, consumou o amor que ele tinha para com ela, depois do nascimento de Jesus Cristo. Então, essa palavra conhecer, como sendo o primeiro elo dessa corrente inquebrantável de Deus, significa o amor antecipado de Deus. Significa que antes de Deus ter criado qualquer coisa, quando nós éramos meramente um projeto na mente divina, Ele já nos amou antecipadamente. Foi esse amor que motivou todos os demais elos dessa corrente. Foi por amor que Ele nos predestinou. O segundo elo da corrente. Essa palavra predestinar, para você entendê-la melhor, envolve o prefixo pré, que dá a ideia de algo antecipado, algo que aconteceu antes, e destinar, que tem a ver com a nossa destinação final, que pode ser tanto o céu como o inferno. Em outras palavras, por amor, Deus nos destinou antecipadamente para o céu. Eis o propósito de Deus. Eu sei que isso pode te chocar, eu sei que isso pode te conduzir a uma crise. Eu mesmo, quando pela primeira vez me deparei com esse assunto, eu fiquei escandalizado e até zombei, mas aí me convenci de que esse é o ensinamento das Escrituras. O primeiro elo, o amor de Deus. O segundo elo, a predestinação. Agora perceba que no versículo 29, ele vai nos mostrar as consequências ou o que Deus pretende gerar ao nos destinar antecipadamente para essa salvação que foi motivada pelo amor dele. Ele quer como objetivos secundários, primeiro, que sejamos conformes à imagem de seu Filho. Deus pretende, com essa escolha divina, que nós sejamos, que nós andemos com a conduta à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Eu gosto muito da palavra cristão. Cristão é um pequeno Cristo. É alguém que deve imitar as obras de Jesus Cristo. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida também. O que é que Jesus Cristo fez? Ele perdoou aqueles que os ofendiam. Jesus Cristo deu pão a quem tinha fome. Jesus Cristo viveu para a glória de Deus. Então, tudo isso deve ser observado por todos nós, porque esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Nós chamamos isso, em outras palavras, de santificação. O que é santificação? É Deus nos tornando santos.
E santo nada mais é do que uma pessoa que foi separada para Deus. A gente tem que ter muito cuidado com esse vocábulo, porque algumas pessoas imaginam que ser santo é alguém de uma piedade muito profunda, alguém que se absteve praticamente de tudo e de todos, alguém que foi extremamente caridoso e que já morreu. E que conseguiu uma vida tão exemplar que, de alguma forma, essa pessoa pode nos recomendar diante de Deus como uma espécie de mediadores secundários. Isso é um equívoco. Isso está errado. Santo são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, porque foram separados para Deus. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos santos, que nós sejamos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E perceba que tem um outro objetivo em relação a Deus nos predestinar. É que ele, no caso Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é que significa isso? A comunhão. Então, destacando duas palavras, o objetivo de Deus, quando nos amou e nos escolheu, é para que sejamos santos e para que nós tenhamos comunhão com as pessoas da divindade. É isso que ele se propõe a fazer. Mas no versículo 30, ele retoma os elos dessa corrente inquebrantável. E o terceiro elo que ele vai destacar é o chamado. E aos que predestinou, a esses também chamou. O seu chamado, o chamado de Deus, chega às pessoas por meio do Evangelho. Quando esse Evangelho é anunciado a elas com poder e elas lhe respondem com a obediência da fé, é aí que se sabe que Deus as escolheu. O John Stott, ele diz que o chamado efetivo de Deus capacita aqueles que ouvem a crer. E aqueles que creem são justificados pela fé. Então, o nosso Deus, quando somos apresentados ao seu evangelho da salvação, ele nos chama de uma forma tão poderosa que nós respondemos crendo no seu Filho Jesus Cristo e nos arrependendo dos nossos pecados. E quando isso acontece, o quarto elo vai ser uma realidade nas nossas vidas. Nós somos justificados. Essa é uma palavra muito importante, porque ela revela o cerne da fé cristã. Justificado significa dizer que nós somos declarados justos por Deus. Nós que somos injustos somos considerados pela Suprema Corte Celestial como pessoas justas. Por que ele faz isso? Por causa da obra de Cristo. A justiça de Cristo, porque foi o único a obedecer perfeitamente à vontade de Deus, e a lei de Deus é considerada como sendo nossa. Por isso que Deus nos declara como pessoas justas. Isso tem tudo a ver com o propósito de Deus. E a justificação é que gera em nós o perdão de todos os nossos pecados. Mas o quinto elo dessa corrente dourada da salvação é o que nós chamamos de glorificação. Você lembra da santificação? Alguém já disse que a santificação é a glória iniciada. E a glória é a santificação consumada. O que é essa glorificação? É o estágio final do plano de salvação de Deus na nossa vida. Isso acontece precisamente quando nós morremos. Porque quando nós fechamos os olhos para essa realidade, nós somos aperfeiçoados em santidade para uma realidade incomparavelmente melhor, onde nos veremos pela primeira vez sem nenhum resquício de pecado no nosso coração. Eis aí os 5 elos da corrente da salvação do propósito de Deus para a nossa vida. Mas será que isso é realmente eficiente? Será que existe a possibilidade dessa corrente ser quebrada? Algumas pessoas acham que sim. Mas lembre-se, é uma corrente e não uma
um fio de teia tênue que qualquer um pode partir. É uma corrente e não barbante chamuscado pelo fogo que qualquer um pode partir. Percebam que nos versículos 31 em diante, ele vai mostrar a segurança e o consolo que nós temos por pertencermos a esse propósito de Deus. Veja que ele vai submeter o propósito de Deus a 5 testes ou 5 grandes desafios. O primeiro desafio está no versículo 31. É um questionamento que ele coloca. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Né? Ele está se referindo a tudo aquilo que ele já havia ensinado antes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O primeiro desafio é em relação ao poder. Será que existe algum poder nesse mundo? Ou algum poder que nós podemos conceber que de alguma forma vai interferir no propósito de Deus para a nossa vida? E a resposta a isso é um retumbante não. O maior poder conhecido é o poder de Deus. Nosso Deus é um Deus onipotente. E o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse se aí não exprime dúvida. Esse se aí exprime certeza. Troque por visto que. Visto que Deus é por nós, quem será contra nós? O segundo desafio está no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O segundo desafio aqui é, será que lá na frente, ainda que eu tenha começado muito bem a minha carreira cristã, a minha peregrinação nesse mundo, mas será que lá na frente Jesus Cristo, Deus, não vai se cansar de mim, o amor dele vai diminuir por mim? E veja como é que o apóstolo Paulo responde essa pergunta. Ele usa uma argumentação que é do maior para o menor, do mais difícil para o mais fácil. Ele diz o seguinte, aquele que não poupou seu próprio filho. Ou seja, Deus o Pai realizou o mais difícil. O que foi? Ele entregou o seu próprio filho para a nossa salvação. E se ele fez isso, ele não vai realizar o mais fácil, ou seja, que é de nos dar graciosamente em Jesus todas as coisas? O terceiro desafio, terceiro obstáculo que o apóstolo Paulo coloca aqui, está no versículo 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O terceiro desafio é em relação a uma questão legal, uma questão de justiça. Será que alguém pode fazer algum questionamento em relação à justiça de Deus? Como é que Deus justifica, como é que Deus salva pecadores como esses que aí estão? E a resposta é muito clara, né? É o próprio Deus que justifica, ou seja, o Deus que é absolutamente justo, o Deus que é absolutamente santo, ele mesmo bate o martelo dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é fundamentado em quê? Na obra de Cristo. Quem os condenará? A expressão diabo significa caluniador, significa acusador. E o inimigo das nossas almas, ele acusa tanto a nós como a nossos irmãos, como diz as Escrituras Sagradas. Tem direito sobre isso? De maneira nenhuma. Às vezes, nós mesmos nos acusamos, a nossa consciência fica sensível e atormentadas por erros que nós cometemos no passado. Me lembro que, certa ocasião, o Dr. Lloyd Jones comentou que havia batizado um cristão já idoso, que teve a sua vida marcada
por muitos excessos, alguém que gostava do ambiente de bar e que havia blasfemado muitas vezes contra Deus. Havia dito vários impropérios contra Deus. E esse homem, num determinado momento da sua história, foi poderosamente chamado, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo, e no dia do seu batismo, aquele homem estava radiante, muito alegre. Mas o Dr. Lloyd Jones conta que um dia depois do seu batismo, que foi no domingo, logo de manhã, segunda-feira, esse mesmo homem foi até a casa do seu pastor, procurando algum consolo para sua alma. E ele estava num estado deplorável, ele estava com uma tristeza profunda. E ele dizia para o seu pastor: pastor, eu estava tão alegre ontem, mas eu me lembrei de algo que eu havia dito há muitos anos contra o meu Salvador. Isso roubou toda a minha paz, isso roubou toda a felicidade que eu estava experimentando naquele momento tão singular na minha vida. Ou seja, a sua consciência estava acusando. Eu quero dizer para você que ainda que você tenha feito muita coisa ruim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Foi o próprio Cristo que morreu. A obra de Cristo tem essa eficácia de remover de nós qualquer condenação, qualquer ofensa, qualquer possibilidade de sermos lançados no inferno, que é o local onde nós merecemos, porque é ali onde se paga as penas que nós cometemos contra Deus e contra o nosso próximo. O apóstolo Paulo vai fazer mais um destaque no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Com uma afirmação audaciosa. É como se olhasse para os lados e aí ele começasse a elencar. Será que é a tribulação? Nós vivemos dias de tribulação. Estamos vivendo uma pandemia. Perceba que isso modificou até o nosso linguajar, nos fez incorporar determinados vocábulos na língua portuguesa. Muitos não conheciam o que é pandemia, hoje nós sabemos. Inclusive ajudou até a desengavetar uma palavra que estava cheirando até mofo, né? Que é peste. Vivemos uma peste, vivemos muita tribulação. Será que essa tribulação, nessa forma do coronavírus, vai nos separar do amor de Cristo? Será que a angústia, tem ouvido falar, todos nós estamos muito amedrontados, mas outras pessoas estão mais amedrontadas ainda, a ponto de terem perdido muitos quilos ou até mesmo acumulado mais quilos ainda devido à ansiedade e à depressão que infelizmente estão se afundando. É essa angústia que vai nos separar do amor de Cristo? De maneira nenhuma. Será a perseguição? O cristianismo sempre foi antagonizado, a história da igreja nos mostra isso. O imperador Nero, quantas vezes, numa demonstração de sadismo, matou de forma violenta os cristãos? Será que essa perseguição que os cristãos amargaram, isso vai separar do amor de Cristo? Será as privações, como a fome ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E veja que o apóstolo Paulo, ele vai ainda elencar outras dificuldades, agora de forma mais positiva e dando um retumbante não. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, né? Ou seja, esses seres sobrenaturais, sejam anjos ou demônios, nem as coisas do presente, qualquer coisa que aconteça hoje na nossa vida, ou do porvir, ou qualquer coisa que possa acontecer no futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, veja o que é que ele vai dizer, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O propósito de Deus pode ser frustrado? Não, de maneira nenhuma.
O que é que nós podemos aprender com esse texto? Primeira lição é que essa passagem foi escrita para o nosso consolo e para a nossa segurança. Nós atingimos, ao longo do capítulo 8, o maior patamar de conforto que nós podemos ter. Vamos atravessar tribulações? Sem dúvida nenhuma. Será que nós estamos blindados, imunizados a essa peste que tem alcançado a tantos? E aqui eu quero até chamar a atenção para alguns irmãos incautos, que acham que por serem servos de Deus não vão ser acometidos por essa doença. E às vezes se expõe pessoas da sua própria casa. Cuidado com isso. A Bíblia não nos garante isso. A Bíblia e Deus na Bíblia nunca nos prometeu que seríamos poupados do sofrimento, mas sim que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Fique bem atento a isso. É uma passagem de consolo e de segurança. E você, que talvez esteja horrorizado com as coisas que foram ditas aqui, você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer que não é autossuficiente. Você precisa clamar a Deus e atenda ao chamado divino. De que forma? Se arrependendo dos seus pecados e clamando a Jesus, para que Jesus se apiede da sua alma. Aí você vai experimentar todas essas bênçãos radiantes no seu coração. E você, meu querido irmão, que foi criado numa tradição que não traz nenhuma segurança, de que você imagina que a qualquer momento pode perder a sua salvação, tire isso da sua cabeça, porque não é isso que a passagem diz. O Deus que começou uma obra na minha vida, Ele há de completá-la, apesar das nossas incoerências, apesar das nossas infidelidades, apesar dos nossos fracassos. Nós vamos chegar lá, porque nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te traga conforto, que Deus te traga salvação. Amém e amém.